Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um sábado, sábado, dia 8 de junho, para mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. E nós hoje vamos vamos para o segundo e o terceiro item do capítulo 7º, antigo capítulo 6º, que tem a ver com as penas eternas, que nós começámos na semana passada. E vamos refletir sobre o aprendizado que foi exatamente de onde surgiu a questão das penas eternas. E vamos ver o como e o porquê, não é? Mas antes disso, vamos fazer uma prece de alinhamento, uma prece de tranquilização, para começarmos a nossa reflexão sobre estes itens. E é curioso que na preparação deste nosso estudo eu fui levada para o Livro dos Espíritos e para os princípios da filosofia espírita, porque nós às vezes vamos estudando e às vezes não nos lembramos ou então não temos tão presente as pontes que toda a filosofia espírita faz e qual é a sua essência e qual foi o seu propósito e o porquê de ter sido necessário para os homens o conhecimento que nos trouxe Allan Kardec no século XIX e de onde surgiram as bases da filosofia dos espíritos que estão nos 5 livros do Pentateuco. São viagens engraçadas. Nós, às vezes, quando estamos a ler um livro, neste caso, O Céu e o Inferno, por diferentes analogias, vamos lá parar. Mas antes de mais, vamos fazer um estudo. Vamos fazer um estudo, perdão, vamos fazer uma prece. Eu convido a todos que queiram para respirar profundamente, apaziguar e acalmar a mente, apaziguar e acalmar o espírito e estarmos assim mais tranquilos para deixar fluir a nossa intuição, para abrir um pouco a nossa consciência à aprendizagem, para termos connosco também aqueles que nos podem intuir as boas compreensões e assim podermos, em conjunto, aprender mais, melhor e mais rápido. Pode ser? Então vamos lá. Respiramos profundamente, inspiramos e expiramos com tranquilidade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, até o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, princípio primeiro que chamamos Deus. Amado Pai Celestial, de luz e bondade, gratidão imensa por todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós hoje, por todas as bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós no planeta Terra. Cada um recebeu e está a receber neste momento os bons fluidos, a boa energia e a luz que necessita para a sua caminhada, para o seu aprendizado. Cada um está a receber o que precisa para a sua cura interior e para a sua cura física. Porque nós estamos todos interligados dentro de nós mesmos, como fora de nós mesmos. Não esqueçamos o que é comum ser dito: o que está em cima está em baixo, o que está fora está dentro. Estamos todos ligados em nós mesmos, estamos todos ligados uns aos outros e fazemos todos parte de tudo. E, portanto, cada um vai receber, no seu estágio evolutivo, as bênçãos, os fluidos, a luz que precisa naquele momento, naquele segundo, naquele minuto, para o seu crescimento. Gratidão imensa por já termos esta compreensão. Gratidão imensa por, mesmo sem sabermos o que recebemos, temos a fé forte e acreditamos que o nosso Pai sempre quer o melhor de nós
porque o sentimos e só nos dá o bem e o amor. Tudo o resto é decisão nossa. E decidimos de acordo com a nossa capacidade de entendimento e com a nossa capacidade de evolução. E por isso te pedimos, amado Pai Celestial, que fiques connosco. Fiques neste estudo, que nos ajudes a entender melhor. Fiques com toda a humanidade, com todos os seres, encarnados e desencarnados, destes e de outros planetas, e que nós unidos possamos assim pensar o bem, falar o bem e agir no bem, e que assim seja, porque assim já é. Queridos companheiros, vamos então. Eu fiz aqui uma reflexão sobre o que é de facto a essência do espiritismo, não é? Não é uma coisa pequenina, ou do espiritismo ou da filosofia dos espíritos. E a essência do espiritismo ou da filosofia dos espíritos, com base e sempre fundamentado no Pentateuco espírita, está no Livro dos Espíritos, logo no capítulo 1, logo no início, é a educação. Esta é a base, é a grande pedra, é o grande objetivo, é a essência da filosofia dos espíritos. E a educação, de acordo com a ótica da filosofia dos espíritos, pretende promover a evolução do homem, e esta evolução é um processo pedagógico, com base no seu tríplice aspecto, ou seja, com base nos seus três grandes pilares da filosofia dos espíritos, que é o pilar científico, o pilar filosófico e o pilar espiritual. E é à volta destes três pilares que se desenvolve toda a essência do espiritismo ou da filosofia dos espíritos. E, portanto, a educação do espírito é o cerne de toda a proposta espírita. E podemos fundamentar exatamente isto que está no do livro dos Espíritos, logo no início, na introdução, com uma frase que foi ditada pelo Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, onde a determinada altura, e está na instrução dos Espíritos, intitulada Vinda do Espírito da Verdade, onde em determinada altura o Espírito da Verdade, a pleia do Espírito da Verdade, vai dizer e alertar-nos para esta questão da educação. É quando ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Portanto, temos aqui a essência da filosofia dos espíritos ou do espiritismo, que é a educação com uma base pedagógica, com fundamentação científica, com propósito de orientação da nossa própria vida, que é assim que a filosofia, em todas as áreas da filosofia, é o objetivo da filosofia, e espiritual, porque nós somos espíritos, não é? E, portanto, todos estes três pilares estão com base nisto. E porquê é que eu agora venho com esta questão? Hoje o nosso estudo chama-se o aprendizado. E o nosso capítulo, como eu disse há pouco, do céu e do inferno, tem a ver com a doutrina das penas eternas. E logo no ponto 2, item 2, que está na página 96, quem tem edição da Verdade e Luz, diz-nos assim Allan Kardec: a doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve a sua razão de ser, enquanto essa crença podia se tornar um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente. Portanto, os homens cuja educação científica, racional, intelectual ou moral, filosófica, espiritual, isto aqui nos três pilares da filosofia dos espíritos, era pouco avançada.
não é? E, portanto, a doutrina das penas eternas funcionava como um freio. Um freio a quê? Um freio que continha, de alguma maneira, os homens ainda num estágio evolutivo, um pouco primitivo, pouco evoluído, digamos assim, de fazerem grandes atrocidades, de se conterem, e conterem-se como? Através do medo, não é? Era o freio das penas eternas. Se as pessoas tivessem determinados comportamentos, iriam sofrer o tempo todo, como vimos na última semana. E, portanto, a doutrina das penas internas funcionou a determinada altura, em determinadas condições de evolução do ser, como um freio. E continua Allan Kardec. Assim, como foram pouco ou nada impressionados pela ideia das penas morais, não teriam sido mais abalados pela ideia das penas temporárias. Não teriam mesmo compreendido a justiça das penas graduadas e proporcionais, porque não estavam aptos a alcançar as nuances, muitas vezes delicadas, do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ou seja, a questão tinha que ser mesmo penas eternas, porque não tinha, a sua consciência ainda estava de tal maneira fechada para o entendimento do bem e do mal, a sua capacidade de entender para além de si próprios e até mesmo em si próprios, não conseguiam entender o bem e o mal, e para além de si próprios, não conseguiam entender o bem e o mal em termos coletivos, que não adiantava serem penas graduadas ou proporcionais, enfim, um gradativo de algum tipo de penalização pelas ocorrências desviantes, digamos assim, que teve que haver mesmo um freio mais forte, então as penas eram eternas e as pessoas ficavam assustadas. Diz-nos então o item 3. Quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais materiais eles são. E esta frase deixou-me realmente a pensar, porque já houve muitos estágios de materialidade ao longo dos séculos, nós sabemos disso, já houve grandes, mas nós estamos neste momento a viver um período de grande materialidade. De outra forma, mais polida, racionalmente mais intelectualizada ou complexa, mas ética e moralmente muitíssimo primitiva, porque ainda estamos em alguns setores, hoje, alguns núcleos, alguns grandes lobbies, algumas coisas, ainda estão ligadíssimos à questão material. E aqui é claro, quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais materiais eles são. O senso moral é o que neles se desenvolve mais tardiamente. Por essa mesma razão, eles só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e dos seus tributos, e uma ideia não menos vaga da vida futura, não têm completamente noção da vida futura. Assemelham Deus à sua própria natureza. Para eles, Deus é um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto é invisível, como um monarca, déspota, que, escondido em seu palácio, jamais se mostra aos seus súbditos. Deus é poderoso apenas pela força material, porque os homens não compreendem a força moral. Eles só o veem armado com o raio ou no meio dos relâmpagos e das tempestades, semeando à sua passagem a ruína e a desolação, a exemplo dos guerreiros invencíveis. E aqui vou fazer uma pausa para nós irmos, não vale a pena irmos porque eu vou só citar o livro dos Espíritos, logo na introdução do estudo da doutrina espírita, onde eu fundamentei aquela introdução à educação e aos pilares da doutrina espírita. No livro dos Espíritos, quem tem a edição Verdade e Luz está na página 32, no capítulo 6, ou seja, o capítulo é a introdução e depois está dividido em vários capítulos. O sexto, em determinada altura, vai nos apresentar a escala que depois, mais à frente, no próprio livro dos Espíritos, vai ser desenvolvida no capítulo 1, que se intitula Dos Espíritos. Começa na pergunta 114, Progressão dos Espíritos,
vai desenvolver Allan Kardec detalhadamente toda a progressão dos espíritos. Mas aqui na introdução, a determinada altura, sobre estas reflexões que nós hoje estamos também a refletir no livro do Céu e do Inferno, eu aconselhava que lessem a introdução do estudo da doutrina espírita, porque nós temos tendência às vezes a nos esquecer. Diz assim: a alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o elo que une a alma ao corpo e o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E temos aqui a falar do perispírito. Então vamos agora ver a escala de progressão. E nós, na escala de progressão dos espíritos, temos várias progressões do espírito, e agora aqui, deixa-me ver aqui uma coisa. Temos várias progressões do espírito e temos estas ordens, vou saltar um bocadinho aqui, temos estas ordens todas das evoluções do próprio espírito na própria evolução da consciência do homem. E diz assim: os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em sabedoria, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela perfeição, pelos conhecimentos, pela sua proximidade a Deus, pela pureza dos sentimentos e pelo seu amor pelo bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes afastam-se cada vez mais desta perfeição. Os das ordens inferiores têm inclinações para a maioria das nossas paixões: ódio, inveja, ciúme, orgulho, etc. Têm prazer com o mal. Entre estes, há os que nem são muito bons nem muito maus, mais perturbadores e intriguistas do que maus. As suas características parecem ser a malícia e a inconsequência, são os espíritos inconsequentes ou livianos. Os espíritos não ficam a pertencer perpetuamente à mesma ordem. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espiritual. Portanto, eu depois aconselho aqui a lerem, de facto, a ordem na progressão dos espíritos, onde todas estas classes são bem explicadas por Allan Kardec. E vamos voltar aqui ao nosso capítulo onde nós estávamos. Portanto, a evolução da nossa consciência é a mesma coisa que dizer a evolução do nosso espírito. Ela vai se abrindo à medida que nós vamos tendo capacidade de entender o bem e o mal. E a forma como nós vamos tendo capacidade de entender o bem e o mal é à medida que nós vamos estudando, percebendo e pondo em prática as diferentes situações. À medida que nós vamos consciencializando que nós não estamos sós no mundo, que a nossa evolução não se faz sozinhos, que nós não conseguimos evoluir fechados em casa, enfim, uma série de outras coisas que nós temos vindo a falar. E quando nós nos ligamos para nos conhecermos na nossa essência, e nós somos, na essência, espíritos. E quando nós determinamos que temos que perceber o que somos, de onde viemos, para onde vamos e porque é que aqui estamos, nós estamos abertos para evoluir. E nós começamos gradualmente a tender para estudar exatamente estas questões, para entendermos em nós estas situações. E a nossa intuição vai abrindo, vamos sendo orientados pelos nossos mentores e guias para termos um estudo mais direcionado e sermos melhores connosco mesmos. Também na prática, fazendo o bem, escolhendo o caminho do bem, através da nossa vontade em ação, através do nosso livre-arbítrio. Continuando aqui no item terceiro, diz-nos então Allan Kardec:
Um Deus de mansidão e de misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco, na ótica daqueles que não entendem, que ainda são espíritos muito imperfeitos, não é? Para eles, Deus tem que ser à sua imagem e semelhança, como nós vimos aqui no item 3 anteriormente. E, portanto, o Deus que realmente é de mansidão e de misericórdia não seria para este tipo de seres um Deus, porque seria um ser fraco e não saberia se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de contrário à ideia que eles faziam de Deus, portanto, para eles seria correto assim. Nada que a sua razão recusasse. Eles mesmos, implacáveis em seus ressentimentos, cruéis com os seus inimigos sem piedade, pelos vencidos. Deus, que lhes era superior, devia ser ainda mais terrível. Para tais homens seriam necessárias crenças religiosas assemelhadas à sua natureza mais rude, uma religião toda espiritual, toda amor e de caridade, não podia se aliar à brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuremos Moisés por sua legislação draconiana. E aqui draconiana tem a ver não com a raça dos draconianos, que nós sabemos que não são neste plano Terra, mas que andam cá há muitos milhões de anos, mas aqui o termo tem a ver com Drácon, que é o legislador de Atenas, que viveu no século VII a.C. e ficou famoso pela dureza cruel das leis, a ele atribuídas excessivamente rigorosas, cruelmente severas. Que isto vem lá à parte, que era suficiente apenas para conter o seu povo indócil, nem por haver feito de Deus um Deus vingador. Isso era preciso, naquela época, a doce doutrina de Jesus não encontraria apoio e seria impotente. Foi por isso que Jesus foi crucificado, porque não foi compreendido pela grande maioria dos homens do seu tempo, porque a sua doutrina vinha enfraquecer, a doutrina do amor vinha enfraquecer, vinha enfraquecer os homens da época, que ainda eram viscerais, ainda eram muito primitivos, embora inteligentes, ainda eram moralmente pouco aburilados, ainda se compraziam com o mal, com a vingança e com a dor. Quem tem o livro de Emmanuel, o Consolador, psicografado por Chico Xavier, na sua página 85, tem um subcapítulo do item segundo, que diz respeito à filosofia. Portanto, este livro está organizado por ciência, ponto 1, filosofia, ponto 2 e ponto 3, religião, que eu gosto de chamar espiritualidade. E depois, dentro destas diferentes, são os três pilares do espiritismo. Para mim, religião não é religião, é espiritualidade, porque a religião toda ela tem dogmas e o espiritismo não os tem, mas isto é a minha opinião pessoal e, portanto, eu respeito os autores e respeito as posturas de toda a gente. Mas no ponto 2, que diz filosofia, e o primeiro do ponto 2 intitula-se vida. E dentro deste da vida diz assim, aprendizado. Onde Chico faz várias perguntas a Emmanuel e Emmanuel responde, e que é muito interessante de ler, porque fala exatamente no aprendizado do homem, nas questões que têm mais do nosso dia a dia também, que têm a ver com o tom da palavra, com o ambiente que influi no espírito, com o impacto no próprio espírito, com a inteligência, com a importância da alimentação. E há aqui uma pergunta quanto à alimentação e que também tem a ver aqui com a evolução do ser humano, porque nós estamos todos ligados entre todas as coisas, por dentro e por fora, não é? Por cima e por baixo, como eu dizia no início, em que diz: é um erro alimentar-se o homem com carne dos irracionais? E Emmanuel responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivavam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige
a cooperação de determinadas vitaminas. Esses valores nutricionais podem ser encontrados em produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadouros e dos frigoríficos. E continua, porque ele explica exatamente quais são, e ainda tenho um bocadinho, vou ler até ao fim. Temos de considerar, porém, a máquina económica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tanto operários fabricam o seu pão cotidiano, através do seu trabalho. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigosos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, ou seja, do futuro, sendo justos trabalharmos delicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos irmãos inferiores. Portanto, é errado na ótica do espírito, mas tem que se favorecer duas coisas, não só a nossa biologia e fisiologia interna, não é de um dia para o outro que o nosso corpo, estando habituado a ingerir determinado tipo de nutrientes, pode deixar de ingerir. Portanto, tem que ser sempre coisas graduais e tem que ser a vontade, não por imposição, nós sentirmos que já não nos apetece e não dizermos a partir de hoje eu não como, porque isso não vai correr bem. E por outro lado, em termos económicos, a própria economia mundial não está preparada de repente para fazer esta mudança radical a nível global, o que iria provocar uma crise económica imensa, iria lançar imensas famílias para a pobreza, iria criar um caos económico. Portanto, também por aí não é aconselhável. O que Emmanuel nos está a dizer é que, à medida que nós vamos evoluindo em termos de consciência, em termos da escala espírita, como aqui vimos, em termos da nossa aprendizagem, o nosso organismo gradualmente vai deixando a sintonia em nós de energia e vibração, que ele também explica aqui, vai deixando de ter essa necessidade. E posto isto, Suzy, estamos quase no final. Boa noite, o que tens para nos dizer, senão eu não me calo. Boa noite, podes continuar. Não posso ter Ah, tempo. não, é muito interessante, de facto, porque tudo aquilo que nós lemos aqui, ouvimos aqui, tudo isso já fez parte, por exemplo, do meu aprendizado, né? Das penas eternas, dos castigos, das culpas. Portanto, eu fui criada assim, né? E a maioria dos humanos foi criada assim, nessa de que nós pagávamos para o resto da vida, quer dizer, ficávamos o resto da vida ali a sofrer. E, de facto, não, em relação à mudança alimentar. Não se consegue de um dia para o outro. Eu já tentei deixar de comer carne, mas não é fácil mudar assim radicalmente. Isto tem que ser aos poucos, deixando uma coisa agora e depois deixando outra depois, mas o próprio organismo vai rejeitando essa alimentação. Exatamente, vai É isso ser. que é isso que eu noto, eu mesmo noto em mim. É, exatamente isso. Exatamente isso. Suzy, um beijinho para ti, Beijinho um também. abraço a todos e até segunda-feira E no até, nosso Evangelho até no Lar. segunda, nossa, beijão do lar. Exatamente, um beijinho grande, Ok, obrigada e muito boa noite, obrigada Suzy. também. Fica Tá, bem, obrigada. beijinho, beijinho. Tchau, Até bom amanhã, fim de até semana. amanhã, Tchau, até amanhã, bom beijão. fim de semana para todos. Obrigada.